Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E nessa série você vai acompanhar o reinado de 434 dias que CM Punk teve, batendo o recorde de maior reinado da história da WWE na era moderna. Bom, no episódio passado você viu que CM Punk então havia finalmente conquistado o título mundial contra Alberto Del Rio no Survivor Series de 2011 e havia também dado a revanche para o Del Rio no Raw seguinte. Bom, o que ocorre é o seguinte, né? O John Laurinaitis, como vocês conhecem, em geral manager do Raw, propõe então um combate Randy Orton versus The Miz no Raw e o vencedor então viraria o desafiante número 1 ao título mundial, junto com o Alberto Del Rio, que teria mais uma chance pelo título mundial de CM Punk. Então, um combate de Randy Orton versus The Miz, né? Um combate que foi equilibrado. Vale lembrar que o The Miz não era aquele The Miz tão fujão que alguns meses atrás ele foi e nem que ele é atualmente. Ele encarava até que bastante de frente o Randy Orton, né? E aí acontece que no meio desse combate o Randy Orton começa a dominar ele e numa hora ele consegue jogar o The Miz para fora do ringue e aplicar o Power Slam. E quando ele ia jogar o The Miz pra dentro do ringue de novo, aparece nada mais nada menos que o Barrett. Isso mesmo, o Bad News Barrett, que a gente conhece ele principalmente por esse nome hoje. Conhecido também como Wade Barrett, participante do ex-Nexus. Ele aparece, ele estava ainda em rivalidade com o Randy Orton. E o Randy Orton acaba se distraindo com ele, né? Ele vai caminhando em direção ao ringue, o Randy Orton joga o The Miz pra dentro do ringue. E aí o juizão tava contando, né? Porque se você ficar 10 segundos fora do ringue, o juizão vai contar. Se ficar 10 segundos... você simplesmente perde o combate, né? Ele jogou o The Miz para dentro do ringue e ao invés de ele voltar, ele na verdade vai para cima do Barrett. O Barrett sai correndo dele pra caramba e aí o Orton para na rampa e aí o juizão conta até 10, acaba o combate, né? E o The Miz, como tá dentro do ringue, sai como vencedor por contagem. Randy Orton então fica sem disputar o título mundial e o The Miz se classifica para disputar o título mundial contra CM Punk, envolvendo também o Alberto Del Rio. E aí a gente vai para uma assinatura de contrato, então, pelo título mundial, né? CM Punk, Alberto Del Rio e The Miz. Tava também lá o John Laurinaitis e, claro, o Ricardo Rodrigues, manager do Alberto Del Rio. Bom, o que ocorre é o seguinte. Aí o CM Punk, bem na hora de assinar o contrato, ele puxa a mesa que tava lá para fazer o negócio direito, né? E aí ele puxa a mesa, vai... e olha lá pro The Miz, olha pro Del Rio e fala: então quer dizer que meus adversários vão ser esses. Dois caras que fracassaram no Survivor Series, já que naquele ano, pra quem não sabe, o The Miz tinha perdido pro The Rock e o John Cena no Survivor Series, enquanto o Del Rio, vocês viram no episódio passado, perdeu pro CM Punk. E aí o The Miz vai dar risada e fala: você tá se esquecendo de uma coisa, amigo. Você tá se esquecendo que eu fui Mr. Money in the Bank ano passado, eu fui campeão mundial esse ano e ainda estive no evento principal da WrestleMania. Exatamente, então você sossega o seu facho aí, viu? Inclusive o The Miz, pra quem não sabe, nesse ano mesmo de 2011 foi campeão mundial, ganhou do John Cena no evento principal da WrestleMania e etc. E aí o Del Rio também se intromete, vai e fala, né? Olha, o negócio é o seguinte, eu fui Mr. Money in the Bank esse ano, eu ganhei o Royal Rumble Match esse ano e ganhei de você no SummerSlam, fazendo o cash-in também o título mundial. Então, sossega que a gente vai te bater, né? O CM Punk continua provocando eles. E o que acontece é o seguinte. Beleza, eles vão lá, assinam o contrato, né? O Del Rio assina o contrato, o The Miz assina o contrato, o CM Punk assina o contrato. E aí o The Miz e o Del Rio, eles até que se dão uma desentendida ali, claro, porque não tem como os dois ser campeão. Mas o The Miz faz aquela famosa aliança, né? Ele vai falar: ó, mesmo se eu não vencer, o Del Rio vai. Independente se for eu ou o Del Rio, você não vai ser campeão depois do TLC, né? E bom, aí o CM Punk, depois que assinou o contrato, falou: então beleza, agora a gente pode sair pra porrada. Aí o John Laurinaitis vai falar: não, calma aí. Antes de tudo eu preciso fazer o anúncio oficial. Daí ele vai e faz um anúncio que pela primeira vez na história teremos uma TLC match valendo o título mundial no TLC, né? Uma ladder match, ok. Pela primeira vez na história aconteceria então, seria uma triple match de escadas, né? Bastante interessante. E movendo também mesas, cadeiras, etc. E aí ele vai e fala: então agora vamos tirar uma foto todo mundo junto. Sério, ele fala isso: vamos tirar uma foto aqui oficial.
O CM Punk faz uma cara de, mano, velho, você tá de brincadeira com a gente, né, John? Você tá de brincadeira, não. Ele se revolta e vai pra cima do Del Rio, vai pra cima do The Miz, começa a bater nos dois ao mesmo tempo ali. E aí o Del Rio consegue revidar e consegue bater no CM Punk. Aí ele vai e arruma a mesa lá pra jogar o CM Punk nela. Só que aí o The Miz volta ao ringue e vai ali e atrapalha o Del Rio. Ele ia pra aplicar o Skull Crush final no Del Rio. E aí o CM Punk aproveita que os dois estão presos lá no corner e dá uma joelhada dupla dos dois. Vai e faz o Running Bulldog em cima do Del Rio, na mesa ainda por cima, quebrando a mesa. Aproveita o embalo e faz o GTS em cima do The Miz ainda por cima, né? E aí ainda joga o The Miz, o corpo do The Miz em cima do corpo do Del Rio. Ficam os dois caidaços lá na mesa enquanto o CM Punk comemorava, né? Na semana seguinte ainda teríamos um combate então de Randy Orton e CM Punk versus The Miz e Alberto Del Rio, né? Um combate que o The Miz e o Del Rio estavam dominando totalmente, né? O CM Punk estava levando uma surra danada. Mas durante um momento do combate, o CM Punk começa a reagir. Ele ia para fazer o tag então com o Randy Orton, mas aparece o Barrett. Para quem não lembra, eu falei no começo, o Barrett estava em rivalidade com o Randy Orton. E ele vai, puxa a perna do Orton, sem o juizão ver. O Orton cai lá de fora e aí o CM Punk não consegue fazer o tag e tem que continuar o combate. Com isso, ele ainda é atrapalhado pelo Del Rio. E graças a isso, o The Miz consegue aplicar o Skull Crush final do CM Punk e ganhar a luta, né? E aí o Randy Orton depois vai atrás do Barrett, né? Enquanto o CM Punk tava lá no chão. E o CM Punk acaba que tomando uma surra do Alberto Del Rio junto com o The Miz. Ambos pegam uma escada e começam a dar escadadas no CM Punk. E depois o Del Rio faz aquela chave de braço em cima do CM Punk, envolvendo a escada, né, por cima, prendendo de vez o braço dele. E o The Miz, como era um demoníaco, né, ele vai, pega o microfone e começa a provocar o CM Punk, falar que o CM Punk ia perder, que essa cena ele veria muito no TLC, que já era. E o CM Punk putaço, ao mesmo tempo que ele sentia dor na mão, ele queria se soltar dali, queria bater no The Miz e ficar mexendo com ele, mas não conseguia, né? Enfim, combate no TLC então pelo título mundial. Alberto Del Rio versus The Miz versus CM Punk pelo título mundial, uma TLC match. Bom, o combate foi bom, né? Um dos melhores TLC matches, você pode ter certeza. Para quem não assistiu, eu aconselho que assista, porque foi uma grande luta com certeza. E uma luta equilibrada até então. E o engraçado dessa luta é que chega um momento que o Alberto Del Rio, ele algema o CM Punk no corner. Sim, ele tava com uma algema e algema o CM Punk no corner. O CM Punk fica preso lá. E com isso ele ia aproveitar para subir na escada e pegar o cinturão e se tornar campeão. Só que ele fica mexendo com o CM Punk, ele fica provocando o CM Punk, tipo, lero, você tá preso. E o CM Punk vai dar um chute na cara do Del Rio, o Del Rio já desmaia, vai pro chão. E aí o The Miz, mais esperto que os dois, aproveita que o CM Punk tá no chão e aproveita que o Del Rio também caiu, vai, pega a escada, monta e ia pra subir lá. Mas aí aparece depois o Del Rio pra atrapalhar o The Miz, enquanto os dois se batem, o CM Punk consegue um jeito então de se salvar e subir na escada, né? Subindo na escada, ficaram os três lá em cima. Primeiro o CM Punk consegue derrubar ali o Alberto Del Rio. Depois o CM Punk consegue derrubar ali com um chute aliás, o CM Punk tinha derrubado primeiro o The Miz, depois ele derruba com um chute o Alberto Del Rio. Enfim, derrubou os dois, e é isso que vocês precisam entender. Derrubando os dois, ele pega o cinturão e aí consegue se manter como campeão mundial. E aí aquela cena hilária, né? Onde ele, com a algema num abraço e o cinturão no outro, comemora ele mantendo então o título mundial naquele pay-per-view. Um grande combate com certeza. E no Raw seguinte acontece uma cena mais hilária ainda, né? Que é quando o CM Punk ele abre o show do Raw, né? Ele vai e fala de um jeito bastante engraçado, né? Bem-vindos ao Raw, e primeiramente vamos abrir ele com o campeão mundial. Será que foi o Del Rio? Aí o pessoal grita, não. Será que foi o The Miz? Também não foi ele. Será que foi o CM Punk? E a resposta é sim, foi eu. Aí ele vai e entra então, ovacionado pelo público, entra no ringue com o título mundial. E ele apresenta também o Zack Ryder, que na noite também passada no TLC havia se tornado campeão americano contra o Dolph Ziggler, né? E aí aparece o Zack Ryder, e aí ele apresenta também o Daniel Bryan, que era Mr. Money in the Bank, que tinha feito o cash-in no Big Show, em um combate que tinha acontecido do Big Show contra o Mark Henry.
e se tornaram campeão mundial também no Chelsea. E aí fica os 3 então vencedores da noite passada, comemorando então essa vitória que eles tiveram no Chelsea. E bom, galera, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço, até o próximo episódio e fui!